como é que eu avalio a maturidade desses princípios, tá? Então, primeira coisa, né? Para avaliar a maturidade, eu tenho que saber o que é maturidade, né? É o quanto eu sou bom em fazer aquilo, tá? Por exemplo, eu consigo avaliar a maturidade de uma API? Sim. Como assim, Marcão? Se você fez uma API hoje, né? Se você fez um Swagger ou um OpenAPI, você escreveu, né, a documentação de API hoje, você já se acha bom em fazer API? Não, Marcão, eu já manjo tudo. Legal, tecnicamente. Essa API, para quem está consumindo, ficou claro como consome? Sim, eles foram lá e foram treinados. Ah, mas ontem um cara ficou com dúvida. Pronto, a sua maturidade é pouca. A partir do momento que você fez a mesma API 10 vezes, com várias versões, cara, seu nível de maturidade está aumentando. Mas como é que eu meço isso, Marcão? De acordo com a quantidade de versão? Não, né? Você pode fazer por vários critérios. Aí eu montei um critériozinho aqui para a gente poder avaliar essas maturidades, né? Marcão, os componentes também têm maturidade? Sim, seus serviços, seus microserviços, né? Cara, você tem que versionar microserviços. Quantas vezes eu reconstruí o mesmo microserviço? 10 vezes. Então tem 10 versões? Então o nível de maturidade já está mais alto, né? Dados, a mesma coisa. Puxa, eu já criei para essa primeira versão de ABB, Marcão, eu fiz um software aqui no meu SBB que ele tem uma tabelinha com 10 campos. Olha, já passou um ano essa tabela hoje, Marcão. Ela tem 30 campos, eu tenho mais 40 campos, mais 40 tabelas que estão relacionadas entre si com essa tabela que eu comecei a construir. Cara, o seu nível de maturidade aumentou muito, então isso é importante. Quanto maior a maturidade, melhor é a sua arquitetura. Então, Marcão, não adianta só ter princípios, não. Você tem que fazer esses princípios acontecerem no maior nível de maturidade possível. Tá bom? Então vamos ver isso aqui? Vamos ver isso aqui, Marcão. Vamos lá. Me acompanha aí, galera. Então eu peguei aqui e fui selecionando princípio por princípio. Princípio de API, né? Como é que eu avalio a maturidade de uma API, né? Eu consigo cobrir aqui a API e a interchange. O que é interchange, né? Eu traduzi aqui como troca, né? Troca de dados entre empresas, por exemplo, né? Então a API fazer funcionalidades para as pessoas consumirem meus serviços, né? A troca eu saber justamente que alguém consumiu aquela API, mas eu tenho todo o lastro. Hã? Você sabe o que é lastro ou não? Já viu o verbo lastrar? Fala aí, Rubens, pretérito mais que perfeito do verbo lastrar. O Rubens ficou tímido aqui, galera. Mas ele falou a mim que eu lastre, que tu lastre, que ele lastre. Olha que verbo bonito. Mas o que é lastro, galera? É saber quem chamou, a hora que chamou, que dados que passou, que dados que retornou. Então eu tenho o que nós chamamos de rastreabilidade, tá bom? Então, quando eu falo aqui em avaliar a API, a maturidade, eu já estou avaliando se esses dois princípios eles estão ok. E eu determino que nível de maturidade que tá e que nível de maturidade que tem que chegar. Não é louco isso daí? Tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu faço aqui, né? Vamos só reviver aí, né? O passado, para quem não assistiu a live de API for Business. Agora eu vou usar o Rubão aqui, ó. Para você que não assistiu, presta atenção aqui, Rubão. Pela primeira vez não vamos fazer isso aqui, hein? Para você que não assistiu a live de API for Business, né? Vai estar aqui no cantinho esse aqui, né? Vai estar mostrando aqui, não agora porque nós estamos ao vivaço, mas o Rubens vai colocar aí, ó, um linkzinho para vocês assistirem nosso vídeo, tá bom? Beleza? Agora, o que é API, né? A API, galera, basicamente é a chamada de serviço de negócio para o mundo externo, né? Então, você quer que um cliente, um consumidor final, ele consiga consumir aqui uma API, né? Que vai chamar o serviço de negócio. Então, o que eu preciso ter na API? Primeiro, completude. O que é completude? Elas têm, né? Quando você faz uma API, ela tem que ter, né, total domínio daquilo que você está ofertando. Então, se eu estou ofertando um serviço, né, de verificar se uma pessoa ela tem, sei lá, se ela está bloqueada lá no Serasa, se ela é uma pessoa negativada. Então eu tenho que oferecer esse tipo de serviço com todas as informações que eu preciso do meu cliente e todas as informações que eu vou responder. Isso chama completude. Eu não posso fazer só metade disso, tá?
Uma API tem que estar bem documentada, né? Como a gente falou na última live, mas repetindo aqui, existem duas técnicas. Ou eu uso Swagger, né? Então você pode digitar aí Swagger, Swagger, né? Vai aparecer aí no browser do Google já o Swagger Editor para você construir. Ou OpenAPI. É uma forma de você documentar a API. Mas essa documentação não serve para você, serve para quem vai consumir. Para quem vai consumir vai ver, olha, eu preciso fazer isso para poder consumir aquela API. Legal. Ela tem que estar publicada, tem que estar pronta para ser consumida. Então, publicar é você simplesmente pegar aquela API e deixar deployada em algum servidor para poder bater lá e ser executado. Acessibilidade, mesma coisa, né? Como é que ela vai ser acessível? Quem vai consumir? Se vai estar multilíngua, não vai estar multilíngua, então tem que ter essas informações. Tem que ser padronizada também, né? Tem as melhores práticas, né? Para você deixar aí como vai ser executado, tá bom? Rubão, rapidinho, esquece que lá. Não precisa fazer não. Tá bom. E a semântica aqui é compartilhada, né? A semântica, o nome da API tem que ser bem semântico, né? Então tem gente lá, não pode ser lá um CAD 001X. O cara vai consumir a API e falar, meu, o que é CAD 001X, né? Então sempre colocar ali, né, na nossa live lá de API for Business, eu falei bastante sobre isso, né? Um nome, se for em português no infinitivo, com sentido de ação, se for em inglês um nome coerente, né? Para a galera entender o que essa API faz, tá? Então, basicamente, quando você tem no mínimo documentado, publicado, né, ele fica fácil de você fazer, tá bom? Como é que eu meço, né, a maturidade de uma API, Marcão? Antes disso, antes de falar como é que eu vou medir minha API, né, também tem mais uma característica que eu comentei na live de API for Business, que é a forma que eu tenho da minha API, né? Ou ela é síncrona ou ela é assíncrona. Como assim síncrona, assíncrona? Síncrona, consumir API, aquele conceito de request response, né? Então, consumir, ela vai lá, executa alguma coisa e volta, tá? Então, um exemplo, você está consultando alguma informação, né? A gente chama, depois tem uma live aqui, pessoal, que vai ser a live 6. A gente vai falar bastante de CQRS, tá? Então, não perca essa live, tá? A gente vai fazer essa live amanhã, certo? Amanhã, Rubão? Essa live amanhã, né? Então amanhã, dia 24, né? Dia de São João, é isso? Não sei. É São João amanhã ou... Bom, você tem que me ajudar aqui, cara. Né? Então amanhã possivelmente, né? Posso estar equivocado, mas dia de São João a gente vai ter uma live, né? Falando aí de DevOps e a gente vai falar aqui de CQRS. Não percam, tá bom? Então aqui, galera, eu posso ter API para fazer consulta, como API para fazer comandos, né, de insert, update, delete, né? Então eu posso ter API que são síncronas, então ela vai e volta. E tem APIs que pode ser assíncrona. Eu mando o request, não necessariamente eu vou ter response, né? Então normalmente a gente chama isso daí de one-way, é de uma mão apenas, só faça a requisição, né? Então, por exemplo, mandar um evento, né, chamar uma API que eu vou mandar um evento para fazer um cadastro. O cadastro pode rodar em algum momento, não precisa ser online ali, né? Então eu trabalho com arquiteturas baseadas em eventos, né? Então real-time events acontece bastante. Eu posso ter uma API que eu vou simplesmente startar um processo, né? Olha só, verifica se foi, realiza o pagamento, né? E vou e volto, né? Só que essa volta eu não tenho a resposta ainda se o pagamento foi efetivado, se foi debitado na minha conta, etc. Mas eu dei um start, né? Então a gente chama também de API de inicialização, tá? Então aqui são alguns exemplos de tipos de APIs que eu posso ter, né, numa arquitetura, né, que é aberta, que tem um princípio de ser aberta, que eu uso o princípio da API, né, usando aqui na minha empresa como um todo, tá? Tem três tipos de formas de eu construir uma API. Aquela API que é mais técnica, né? Aquela API que basicamente usa o protocolo HTTP normal. Uma API que é temporal, significa, né? Para eu executar aquela API, né? Eu chamei aquela API, né? Mas para ela poder funcionar, eu tenho que esperar o retorno de outro processo que já está rodando.
né? E tem aquela API que é semântica, né? Que aí isso é o que eu mais gosto, né? Aquela API que é de simples acesso, rápido você entender e rápido consumo, que a gente chama de 555, né? Significa, né? Eu tenho que demorar 5 segundos para encontrar aquela API, 5 segundos para entender o que ela faz e 5 segundos para poder usar, tá? Então depois nós vamos falar dessa técnica também, chama de DX, né? Developer Experience, né? Tem uma live só que a gente vai falar sobre a parte de desenvolvimento de arquitetura, então possivelmente vai ser para você essa live que é mais desenvolvedor, tá? Então são 3 tipos de APIs, né? Fala, pô, Marcão, mas eu fiz um Swagger, eu nem sabia que existia técnico temporal semântico. Você, se você for um desenvolvedor, você precisa saber. Se você for um arquiteto, você precisa saber dessas informações aqui, tá? De como construir uma boa API para você ter um nível de maturidade legal, para você saber se ela é 5/5, para você também ter um nível de maturidade bacana, e se você sabe se ele é basicamente técnico, temporal ou semântico, tá? Então, você que é desenvolvedor não tem que saber, mas você que é arquiteto tem que entender desses 3 conceitos aqui, tá? Para justamente chegar nesse gráfico aqui que eu adoro, que é você analisar o nível de maturidade que você tem aí com a sua API. Olha que legal, galera, isso aqui é muito bacana, presta atenção, né? Que nível de maturidade a sua empresa se encontra, tá? Olha só, primeiro, Marcão, minha empresa tem API nenhuma. Então você está aqui embaixo, ó. Qual a sua pontuação? Nível de maturidade 0, tá? Eu quero ir para maturidade 1. O que é maturidade 1, Marcão? É você ter pelo menos uma API, tá? Uma API você tem que ter. Então, para eu ter uma única API, o que eu tenho que fazer? Cara, tem que ter alguma API aplicando alguns padrões, né? Se possível aí, usa até mesmo de API semântica. A partir do momento que você não tem nada, mas você constrói a primeira API com essas características, você já está no nível 1, tá bom? Então você tem o nível 1 de maturidade API. Marcão, como é que eu faço para chegar na maturidade 2, que a gente chama aqui API 2080, tá? Significa que você tem que ter 20% da sua empresa, todo o serviço de negócio da sua empresa, 20% dela tem que estar nas APIs. Marcão, se eu não sei nem quantos, né, serviços eu tenho na minha empresa, então a primeira coisa tem que saber, tá? 20% dele tem que fazer com que você tenha aí, no mínimo, 20% dessas APIs prontas. Você pode ter a API irrelevante, significa APIs que são mais técnicas e não de negócio. Mas tem que ter essas APIs documentadas, tem que estar baseado em semântica de negócio, né? Tem que ter algo aqui que você saiba como é que é o ESIS, né? E você consiga aceitar novos consumidores, mas não pode ser ponto a ponto, né? Então, se você tem tudo isso daqui, você sai do nível 1 e você vai para o nível 2. Marcão, eu quero estar no nível 3. Aí eu já até brinco aqui com vocês, né? O troféu de bronze. É o que todo mundo tem que buscar. No mínimo, o nível 3, tá? No nível de API. A maturidade de API. O que é para chegar ao nível 3, né? A partir do momento que você está no 2, para chegar no 3, você tem que fazer aqui, cara, para você publicar uma nova API, não pode demorar mais que 2 minutos. Nossa, Marcão. 2 minutos? Quem estabeleceu isso aqui? Cara, arquitetura corporativa, se você for usar o princípio de APIs. Aqui padrão, né? Você pode usar qualquer uma. Aqui eu coloquei de um cliente nosso, mas pode ser qualquer padrão. Você tem que criar um padrão de APIs, né? Então toda vez que você vai num cliente ou numa empresa, qual é o padrão da API? Lembra-se que a API, o padrão é como você documenta, quais são os padrões que existem, tá bom? Tem que estar publicado no catálogo também, né? Por que é um catálogo, Marcão? Tem que estar documentado num lugar só. Por quê? Porque senão várias áreas vão começar a consumir essa API, né? Mas se não tiver no repositório só, o que vai acontecer? Vai ter gente ou vai ter arquitetos que vai construir APIs semelhantes aos que já existem. E aí vai ficar com 2 APIs. Aí vai chegar o terceiro, vai falar, cara, tem 2 que fazem a mesma coisa. Eu uso A, ou uso B, ou eu crio C. Pronto, aí se lascou, né?
Tem que ser de fácil uso também e a performance, né, tem que estar sempre adequado ao contexto da empresa. Então, a empresa que vai determinar a performance daquela API, tá? Então, quando chega nesse nível de maturidade 3, galera, é o nível de maturidade que eu acho que é o suficiente, tá? E é muito difícil, tá? Hoje, se eu falar para vocês que são poucos os clientes, né, as empresas que eu conheço que estão na maturidade 3, é muito difícil, né? Poucos ainda estão começando a falar de API, né? A galera mais ou menos se encontra aqui no nível 1, entre o nível 1 e 2, tá? Para chegar ao 3 ainda tem todo esse campo aqui. E você pode chegar no nível 3. Quando eu falo nível 3, galera, a gente fala o seguinte, ó, esse aí é aquela medalha de bronze, né? Tá chegando a Olimpíada aí, então é a medalha de bronze que você pode conquistar, tá? Pô, Marcão, uma medalha de bronze é ruim, né? Pô, ruim é não estar no pódio. Então, se você já está no pódio, cara, legal. Você já tem ali, né, a sua medalhinha de bronze. Então, isso já é bacana. Agora, Marcão, não, eu quero um pouco além, eu quero medalha de ouro. Como é que eu faço? Calma. Para você tentar uma medalha de prata, de repente, mas assim, né, eu nem coloco medalha de prata, porque segundo lugar é sempre ruim, né? Todo lugar que você fala, o cara ficou em segundo lugar, não é legal. O segundo lugar é aquele cara que não ganhou, né? Ah, tem muita gente que fala, não, o segundo lugar é bonito, cara, mas é legal o seguinte, é o cara que não ganhou, o cara que perdeu, né? Então, mas para você chegar no nível 4, você precisa fazer, tá? Saindo do nível 3 para o nível 4, você tem que fazer, cara, você tem que começar a construir API críticas, aquilo que é muito importante para a empresa, tem que saber identificar, essa API é crítica, então o tempo de SLA dele é um, né? O rate limit é outro, quantidade de usuários usando é outro. Então você tem que levar em consideração esse nível aqui também, tá? Então você só vai conseguir, né, chegar nesses valores se você tiver maturidade 3. Semântica corporativa, cara, sua API tem que falar a mesma língua, né? A mesma comunicação corporativa que a tua empresa, tá? Aí você tem que fazer API rápida para cada tipo de consumidor. Marcão, se eu tiver 20 consumidores, é uma API que fala a língua de cada um deles. Então, já perceba aqui, cara, o seu banco de API vai ficar muito gigante, né? Então, eu já falo para vocês que aqui eu já estou muito próximo de ter uma API for Business, porque aqui eu já estou falando a linguagem do negócio, tá? E aí você chega aqui no nível 4, maturidade, que a gente fala o seguinte, cara, eu tenho tanta API que eu só faço API agora sob demanda. Se não tiver demanda, é os que eu tenho. Se tiver demanda, né, eu vou fazer de uma forma super rápida. Legal, né? E aí, Marcão, e para chegar na medalha de ouro? Para chegar na medalha de ouro, que é o nível 5, tá? Que a gente chama aqui é o conceito de API First. De novo, quem não leu lá API for Business, né? Ouça lá a nossa live, você vai ouvir falar bastante de API First. O que é API First? Cara, chegou num ponto tão bacana que as próximas que você vai construir um contrato primeiro, depois você vai implementar, tá? Então, todos os dados e funções já estão disponíveis, né? Na sua API, então você vai estar usando tecnologias bacanas. O tempo de publicação agora é 2 segundos, menos que 2 segundos. Então vamos lá? 1, 2, pronto, a API está publicada. Hã? Você entende o que é isso ou não? Cara, isso é muito louco. Marcão, eu consigo chegar assim? Consegue, tá? E todo tipo de API tem que estar disponível, né? A API técnica tem que estar disponível, né? A API temporal tem que estar disponível e a API semântica também. Então, é aquele exemplo de empresa que usa API 100% na íntegra, aquele princípio de abrir a sua empresa para o mercado, né? Então, a arquitetura tem um princípio que é abrir, né, para o mercado todos os seus business. Então, ela tem tudo esse tipo de API, ela está no nível de maturidade 5. E a sua arquitetura como um todo? Cara, eu tô com um princípio 100% atingido. Como assim, Marcão? A partir do momento que eu tenho uma arquitetura com todos os princípios atingidos, o que acontece? Eu cheguei no propósito daquela minha arquitetura, né? É que nem falar, na sua vida você tem alguns princípios. A hora que você atingir todos os seus princípios, o que você conquistou? Você realizou o propósito de vida. Pronto, simples assim, né? Marcão, não tem propósito de vida nenhuma, nem princípio. Eu falei, meu amigo, tá na hora de você rever ou você liga pra mim e a gente conversa. Mas tem que ter. Assim é na arquitetura também.
Legal? Marcão, posso customizar aqui do jeito que você quiser, mas tudo aqui é baseado no TOGAF, também no Gartner e também, né, no SAFe, todos esses princípios, né, todas essas frameworks que falam um pouco sobre esse princípio de APIs, eu fiz um consolidado. Cara, tira uma foto, tatua aí no seu peito, porque esse aqui não pode esquecer e tá em sua mão. Marcão, eu tenho uma galera que trabalha com API aqui na minha empresa. Cara, compartilha a live para ele, pede para assistir e dá o seu like aí que a gente precisa, tá bom? Beleza? Então esse é o primeiro princípio que a gente está falando, né? Que é o princípio da API. Beleza? Então a gente falou basicamente duas APIs, né? Desculpa, dois princípios, né, anterior, que é a API e a troca. Agora vamos falar de componente, tá? Como é que eu avalio, né, o quão a minha empresa ou quão a minha arquitetura ela é madura, né? Tem o nível de maturidade de construir microserviços, né? Tá. Deixa eu só responder aqui rapidamente, fizeram uma pergunta aqui. Murilo, esses padrões aqui, tá? DPSP, por exemplo, aqui. DPSP é um cliente nosso, né? Que é a Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, tá? Aqui um exemplo que eu dei, né? Então você senta junto com o seu cliente aqui no nível de maturidade aqui e define alguns padrões. Por exemplo, APIs, por exemplo, que fazem vendas. Então ele vai ter um SLA de X segundo, vai ter um rate limit de X segundo e eles vão ser publicados num servidor, por exemplo, XPTO, por exemplo, numa API ou num Kong. Então eu acabei de definir alguns padrões para esse tipo de API, tá bom? Então, para você que for usar esse meu nível de maturidade aqui de API, você troca essa palavrinha aqui, DPSP, e coloca o nome da tua empresa, né? Padrões, por exemplo, do clube de arquitetos. Nós vamos fazer o nosso do clube de arquitetos, tá? A gente vai ter o nosso próprio. Beleza? O outro tipo de princípio de arquitetura, os microserviços. Tá bom? Isso, perfeito, Murilo. Os padrões definidos pelos clientes, tá? Então vamos lá, princípio de arquitetura, né? Quando eu falo de componentes, criar microserviço. Pergunta para você mesmo, né? Faz aí um balãozinho. Quantos microserviços você já criou na sua vida? Sua resposta for 5, né? Como diz aqui no interior, você é fiotão, né? Ou fiotona, se você for mulher. O que é fiote? É filhotão. Muito novinho ainda. Tem muito que aprender. Marcão, eu já fiz 30. Cara, você é júnior ainda. 30 microserviços só. Marcão, eu fiz 120. Cara, você já está no nível aí pleno. Marcão, eu fiz mais de 200. Cara, eu já digo para você que você é um cara bom. Ou deveria ser bom, porque já fez bastante. Você é um cara muito experiente, né? Quantidade não significa qualidade, né? De repente você só fez 3 e foi, né? 3 pesado, etc, né? Mas é só para vocês terem uma base, né? Que fala lá, né? A experiência de um homem é dado por quantas vezes ele realizou uma determinada tarefa, né? Então, se você for um cara que você já fez várias tarefas ao mesmo tempo, então você é um cara já safo, né? Beleza? Então, basicamente aqui, esse princípio, tá? Ele tem tudo a ver aqui com o princípio de microserviço, né? Então, como é que eu vou construir meus microserviços, que são os componentes, né? Então, ele vai verificar qual a eficiência que você tem hoje para construir um microserviço. Então, vamos lá. Tá? Primeiro entender, né, o que é ou o que são esses componentes, né? Os componentes são microserviços, né? Então, ele tem que ser de alta coesão e baixo acoplamento, né? Acho que muita gente de vocês que fizeram faculdade de computação já ouviu falar bastante, né? Alta coesão e baixo acoplamento. Acoplamento significa, né, o código pequenininho, mas não pode ser tão pequenininho para fazer coisas tão simples, né? Mas não pode ter, né, uma coesão baixa também, senão vai ficar ruim. Então, o que é alta coesão? Alta coesão basicamente é você fazer especificamente aquele
aquilo que o seu microserviço tem que fazer. Então, o seu microserviço é cadastro cliente, só faz cadastro cliente. Tá? Ah, mas seu cadastro cliente, Marcão, o cliente tem dependente, então tem que fazer dependente. Não, 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 não. Né? Então, coesão tem muito a ver com autonomia e também de não ter dependência. Né? Alta coesão, baixo acoplamento. Tá bom? Baixo acoplamento é um código limpo. Né? Alta coesão também tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Não pode incorporar muita coisa. Tá ok? Alto nível de especialização, né? Significa você entender realmente que são serviços que têm que ser implementados. Quando eu falo serviços ou microserviços, muita gente já tem um equívoco muito grande, né? Que fala muito de microserviço, fala de microserviço técnico. Não é técnico. Microserviço é serviços de negócio. Lembra que tem os 3 níveis de serviço, né? Microserviço de negócio, existem os microserviços técnicos, tá? Existem os microserviços de terceiros, beleza? Nós vamos ter uma live que nós vamos falar só sobre partners de microserviço. Cara, é um livro completo, gigante, do nosso amigo Martin Fowler. Eu vou explicar um por um desses partners para vocês, legal? Mas aqui só para vocês entenderem, né? O microserviço é aquele componente, né? De um ABB, que aquele componente representa um processo ou uma parte, né, uma atividade, um processo de negócio, tá? E basicamente quando eu falo, né, em componente, significa que é a implementação de um microserviço. Então eu vou pegar, né, um serviço de negócio, por exemplo, cadastrar cliente. Quando eu for fazer um componente, eu vou pegar aquele microserviço cadastrar cliente e vou implementar ele lá em Java, usando Spring Boot, em .NET Framework, eu vou usar em Python, usando alguma coisa, vou implementar aqui em C++, vou implementar igual qualquer tecnologia, né? Então, quando eu falo que eu vou implementar um componente, eu vou implementar um componente numa tecnologia, sendo que aquele componente é um serviço de negócio. Traduzindo, o serviço de negócio, aquele componente que é de serviço de negócio, que é um serviço de negócio, ele é um ABB. Aquele meu microserviço feito em Java Spring Boot, ele é um pedaço do meu SBB. Tá? Então aqui é importante a gente retomar o assunto que a gente já falou. Então o ABB, ele representa um microserviço de negócio que seria um serviço de negócio. Uma atividade de negócio, uma task de negócio. De novo, você que é ou se pretende ser um arquiteto de negócio, tem que desenhar muito bem feito, meu amigo. Senão a lógica vai quebrar. Quando chegar aqui, ó, cara, qual é o nível de maturidade do microserviço? Aquilo que o meu arquiteto, a minha arquiteta de negócio pediu para implementar. Mas qual que é a maturidade dessa pessoa? Nenhuma. Vai gerar um negócio não muito bom, tá bom? Então, basicamente é aqui, né? O ABB ele descreve o nível de negócio que eu quero, né? Da minha arquitetura de negócio, do meu microserviço de negócio. E o SBB é o software que vai implementar esse cara aí, tá? Então, o nível de maturidade de componente, né? Ele está simplesmente relacionado entre o nível que eu detalhei de negócio, aquele microserviço, e o nível que eu implementei aquele meu microserviço de forma técnica, né? Então, quanto mais claro tiver o serviço de negócio, mais claro será a minha implementação. E é dessa forma que eu vou medir, né, o nível de maturidade do meu microserviço. Pasmem, né? Amanhã, você que trabalha como dev, né? Você trabalha numa squad, né? Que está desenvolvendo um microserviço. Cara, para avaliar como é que está o nível de maturidade dos seus microserviços. Quer saber como é que mede? Tá aqui, ó. Né? Então, o outro gráfico aqui, bonitinho, né? Primeiro, Marcão, não tem microserviço em casa. Mas como não? Eu faço aqui só de hobby, né? Chega agora de madrugada, acaba a sua live, né? Eu vou tomar um refrigerante aqui e vou começar a construir microserviço. Que bom. Seu nível de maturidade ainda é baixo, você está aprendendo, né? Mas se fosse numa empresa que não tem nada, não tem como medir, é zero. Marcão, comecei a brincadeira, hein? Olha só, eu comecei a desenhar um pouquinho
o meu ABB. Agora eu tenho alguns serviços de negócio, Marcão. Olha, como assim você tem, cara? De onde surgiu? Olha, alguém, o meu arquiteto de negócio desenhou o BPMN, assiste a nossa live aí. O meu arquiteto de negócio desenhou o BPM e quando chegou em minhas mãos eu peguei aquela task e transformei num ABB caracterizado como um componente de microserviço para poder implementar. Rapaz, você já fez isso? Fiz. Então, meu amigo, parabéns, você tem o nível 1 de maturidade. Porque o ABB está sendo compartilhado, está sendo criado e compartilhado. Que bacana, hein? Legal? Como é que eu faço para chegar no nível 2, Marcão? Que é falar o seguinte, cara, agora eu tenho, né, várias implementações, né, microserviços de um mesmo serviço de negócio. Então, tá falando aqui, né? Então, quando você tem vários microserviços, ou melhor dizendo, quando você pega um BPMN de um arquiteto de negócio, você implementa todos os BPMN, todos esses microserviços, implementou tudo, tá tudo bonitinho, então você tem uma arquitetura ABB que você já tinha, que era o BPMN. Agora com os microserviços completos, você já tem uma arquitetura de SBB, né? Porque você implementou todos, né? Então a cobertura é completa, né? De toda a aplicação, né? Independente do nível de severidade aqui, né? Obviamente que tem que ser um nível pelo menos sério, né? Você não fez microserviço de brincadeira. Aquele processo de negócio tem que ser importante para a tua empresa. Quando você implementou tudo, que você tem uma arquitetura SBB e tá tudo bonitinho, eu já posso classificar vocês como nível de maturidade nível 2, né? Legal, Marcão, mas eu não me contento aqui com o nível 2. Eu quero a medalha de prata, ou na medalha de ouro ou bronze. Quer de bronze? Ficar mais simples. Então, vamos lá. O que você tem que fazer desse nível aqui? Agora, você tem que ter um plano de ação, né? E as melhores práticas de implementação já deve ter um contexto. Significa, eu já tenho todo o meu SBB. Agora, para chegar no nível de bronze, Marcão, eu tenho que saber o seguinte: para cada tipo de microserviço, como é que eu uso qualquer tipo de implementação. Então, se vier um microserviço cuja característica dele é transacional, que eu tenho que gravar dados porque ele é concomitante, se ele tem uma API atrelada, se ele está usando um partner ali, XPTO. Cara, quando você tiver isso já modelado, significa entrou no ABB, um serviço de negócio, você sabe, já tem um padrão de como sair um microserviço implementado, cara, parabéns, né? Você já tem aqui um SBB, né? Você já tem um plano de como implementar seu SBB. Então a gente diz aqui que você tem uma medalha de bronze. E a de prata, Marcão? De prata, como eu falei, é o segundo lugar. Não gosto, né? Não deve, não lutem pelo prata, né? Prata é a derrota. Então vamos pro ouro, Marcão, vamos. O que é a medalha de ouro, Marcão? É quando você tem todos os ABBs da tua empresa, né? Supondo que você trabalhe numa empresa que tenha 100 BPMNs. Cada BPM tem 10. Então, 100 multiplica por 10, você tem 1000 serviços de negócio. A partir do momento que você tem os 1000 serviços de negócio e você tem 1000 ou mais microserviços técnicos implementados com alto nível de severidade, você tem 100% da completude dos microserviços implementados. Quando você tem isso, o que acontece? Medalha de ouro. Marcão vai te dar uma medalha de ouro, porque você está 100% componentizando a tua arquitetura. Legal? Bacana. Marcão, e se eu fizer um ABB pequenininho e um SBB pequenininho, eu já tenho medalha de ouro? Se é só aquele escopo, sim. Mas ele aumentou, Marcão. Você conseguiu aumentar também? Sim. Continua com medalha de ouro. Aumentou mais também, medalha de ouro. Aumentou mais, não conseguiu? Opa, toma medalha de ouro que agora você pode ter caído para o nível 3 de maturidade. Mas eu perco a medalha? Perde, sim, óbvio. Né? Foi dado uma pista um pouco maior para você correr e você não correu. Então alguém te ultrapassou. Mas, Marcão, isso pode acontecer. A regressão aqui, ela existe, tá bom? Por quê? Porque o seu SBB, que são as implementações de microserviços,
tem que acompanhar o ABB, que são os serviços de negócio que foram solicitados para você fazer. Legal? Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante, né? Obviamente só funciona para times, né, que tem experiência já trabalhar com microserviço, para squad que já está há um certo tempo, né? A partir do quarto mês a gente já consegue avaliar isso daqui, né? Tem empresas que colocam até no painel, né, os níveis de maturidade desejáveis, os níveis de maturidade que a gente está atingindo. Isso até mesmo, né, para você manter o time ali motivado e a ter um nível de qualidade melhor e assim por diante. Tá bom? Então esse é um outro princípio que eu gosto bastante, né, para colocar na minha arquitetura, que é falar simplesmente, né, na minha arquitetura sobre o nível de maturidade de componentes. Então eu já estou falando que a minha arquitetura tem um princípio de externalizar todos os meus serviços de negócio via API, e eu também tenho a capacidade de fazer as coisas muito mais rápida, construindo através de microserviços. Se os dois níveis de maturidade estiver alto, né, se eu tiver medalha de ouro em cada um desses níveis de maturidade, eu estou bonito na foto, eu estou muito bem com a minha arquitetura, né, pegando aí, eu estou com os dois princípios já da minha arquitetura executada. Então eu estou muito mais próximo do meu propósito da minha arquitetura corporativa. Legal? Bacana? Muito bem. Aqui é só um nível, né? Só para vocês verem, né, como é que funciona o nível de maturidade. Então, às vezes, né, se você falar na sua empresa, Marcão, eu tenho 3 arquiteturas ABBs, né? E eu tenho uma aplicação que implementa os 3 ABBs, né? Essa aplicação entenda-se como um microserviço, tá? Eu posso representar isso aqui como como uma maturidade baixa, tá? Por quê? Porque ainda é muito pouco ABB, né? E aqui ele está falando do nível de severidade, né? O quão, né, sênior, quão responsável, o quão sério está a sua arquitetura, né, corporativa como um todo. A partir do momento que você tem mais que 5 aqui, você já está no nível médio. Ter 5 ABBs e ter aqui microserviços que implementam esses caras já é o nível médio. Alto para cima, quando a gente fala assim, cara, você tem mais que 5 ABBs, né? E cada ABB você tem vários microserviços. Então, o nível de severidade significa, cara, aqueles microserviços são e devem ser levados a sério, né? São importantes, são relevantes para a minha arquitetura, tá? Isso aqui não quer dizer, né, que você tem uma severidade alta é que porque você tem uma maturidade alta. Não. De repente, a sua severidade demonstra que a quantidade de microserviços que você tem que construir é alto e são importantes, né, esses microserviços. Mas não quer dizer que a maturidade é alta porque você tem tudo isso aqui já implementado, tá? Então ele pode destoar um pouquinho na sua medição, tá? Então, relembrando, severidade alta não interessa a maturidade alta. Maturidade alta não tem nada a ver com o nível de severidade dos seus microserviços, tá bom? Marcão, o que interessa para a arquitetura? Nível de maturidade. Por isso, mas por que você mostrou isso aqui então? Porque para mostrar para vocês que tem empresas, galera, que elas são grandes, ela tem muitos microserviços. Para ela chegar na maturidade 1, cara, ela tá aqui, nesse turbilhão, né? Para chegar na maturidade 1, ela tem que implementar muita coisa para chegar lá. Se você tiver numa startup, para você chegar aqui, é muito rápido, tá bom? O duro é você manter, né? Porque uma startup ela começa pequenininha e vai crescendo, crescendo, crescendo. Agora aqui eu quero mostrar, numa empresa grande você já está aqui com o ABB. Então eu tenho que implementar tudo isso aqui para chegar no nível 1, para depois chegar ao nível 2. É isso aí, os níveis de maturidades. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Aí o quarto princípio que eu acho bastante legal aqui, né, que a galera usa aí, tem que usar mesmo, que é aquele conceito que eu falei do data driven, né? As empresas são direcionadas a dados, beleza? Então a gente fala aqui de responsabilidade dos dados, né? Como é que eu avalio esse quarto princípio aqui? É o repositório, né? O que é essa responsabilidade dos dados, Marcão? Cara, você tem que ter repositório para tudo. Repositório para arquitetura, repositório para o seu código, repositório para os seus dados, repositório para suas bibliotecas, repositório para os seus templates, repositório para os seus patos, repositório para aquilo que você usa de documentação, repositório das decisões que você toma na arquitetura.
Então, quanto maior o nível e a severidade e a documentação e essa comunicação, ela ser represada em algum repositório e ter um nível de versionamento, cara, isso aí é o nível de maturidade que toda empresa quer, né? Tem empresa que faz arquitetura, mas não sabe nem onde está a documentação, o desenho da arquitetura mais. Ah, tava onde? Tava lá na máquina do Joãozinho, né? Que ele tirou férias e ninguém tem a senha e ninguém sabe acessar mais essa máquina do Joãozinho, né? Parece cenário fictício, mas eu já vivi isso aí, tá? Então o que eu faço para resolver? Cara, compra uma ferramenta. Como uma ferramenta de EA. Nós faremos várias lives aqui também falando de ferramentas, tá? E eu represento uma aqui, que é a Essential Project, uma ferramenta muito legal, né? A gente vai demonstrar aqui para vocês, assim como tem outras também, né? Mas são ferramentas que já faz tudo isso de uma forma nativa. Então, se eu comprar uma ferramenta, eu garanto, Marcão, o nível de princípio, a maturidade alta aqui nesse princípio, que é justamente ter a responsabilidade de guardar essas informações? Nem sempre, tá? Porque comprar a ferramenta é uma coisa, customizar e colocar os dados dentro dela é outra coisa, tá? Então eu tenho que ter essa documentação, tem que fazer, tá bom? Então vamos lá. Qual o nível de maturidade, Marcão? Ó. Primeiro, Marcão, eu não tenho gestão de dados nenhum. Pronto, está no nível 0. Beleza, mas aqui é feio. Vamos para o nível 1. Desculpa, está no nível 0. Falei errado, né? Marcão, isso é feio. Quero ter pelo menos a maturidade nível 1. Então, a primeira coisa que tem que fazer, cara, é documentar tudo aquilo que é o negócio, né? Montar as documentações de arquitetura. Quem define a arquitetura? Os documentos. Cara, depende da framework que você está usando. Se você usar o TOGAF, né, vai ter um conjunto ali de documentação que você tem que fazer. Se você for usar o SAFE, é outro conjunto gigante de documentação, mas tem que ter documentação. Legal, Marcão. Então, eu tenho os dados no mínimo armazenados. Eu quero para o nível 2, aqueles dados são gerenciados. Então, toda modificação, todo processo de negócio, todo componente que eu mudar de microserviço tem que ser documentado. Ave Maria, eu pergunto para você, né? Rapaz, quem tem isso hoje, hein? Principalmente aqui nós no Brasil. Você que é de fora, que está vindo salário, você sabe que lá fora, pessoal, isso é regra. Você não publica um microserviço se você não documentar. Aqui no Brasil é o contrário. Você primeiro faz, se sobrar tempo você documenta. Supondo que você fez tudo isso, você está com os dados, né? Todos esses dados aí gerenciados. Marcão, eu quero chegar no terceiro nível, agora é os dados de negócio. Todos os processos, tá aqui, a semântica de negócio tem que ser definida, a semântica de negócio é publicada e os dados dessa semântica tem que ser interpretado por todo mundo e estar presente no SBB. Aqui traduzindo, todo processo de negócio tem que estar documentado, tá? Tem que estar relatado, tem que estar versionado. Gente do céu, não tenho não, Marcão. Então você está no nível 2. Marcão, eu tenho. Que bom. Então você está aqui no nível 3 de maturidade. Quer chegar no 4? Aí é bonito, hein? Medalha de bronze. Como é que eu faço, né? Todo esse processo evolutivo, tá? Ele é documentado. Então, para sair de uma versão de processo de negócio para a segunda versão, terceira versão, toda essa troca de versão, ela foi documentada. Assim como os microserviços. Do microserviço da versão 1 para a versão 2 tem o Release Notes. Do 2 para o 3 tem o Release Notes. Se você tem, você está aqui no nível 4, você tem uma medalhinha de bronze. Rapaz, Marcão do céu, essa medalha de bronze tá difícil, hein? Vou falar pra você que é uma das medalhas mais difíceis que tem aqui. Quer ganhar ouro? Então vamos lá, né? Então, ouro. Cara, todo mundo entende a sua empresa na ótica de armazenamento de dados, né? Todo mundo entende a semântica corporativa, os dados são publicados para todo mundo e está alinhado com o business. Então significa o que, quando você lê a missão de uma empresa, visão, valores, estratégia e olhar essa documentação, tudo isso está compliance. Você tem isso? Pronto. Parabéns, medalhinha de ouro para você, tá? Marcão, quem está nesse nível aqui no Brasil, meu amigo, nós estamos no 1 e do 2. E olha lá. Tá bom? Infelizmente, tá? Infelizmente, né? Essa é uma questão cultural, né? Nós estamos brigando bastante para mudar essa cultura, né? Das empresas correr um pouco atrás de documentação. Beleza? Então eu diria para vocês, Marcão, então esse princípio aí vai ser o mais difícil. Eu diria para vocês que é o mais difícil.
tá bom? Porque a gente meio que menospreza a documentação no Brasil. Deve ser o contrário, né? Quanto mais documentação, melhor. Como é que a gente faz então, Marcão? Como é que funciona as coisas no Brasil? Funciona assim, você não faz documentação, aí chega uma equipe nova, você vai lá, blá, 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 blá. Aí um dessa equipe nova, 2 sai, entrou mais 3, você blá, 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 blá. Na quinta vez você vai falar assim, Marcão, tô cansado de explicar para todo mundo tudo de novo. Parece que eu já ouvi isso. Então para de blá, blá, blá e crau, crau, crau. Troca o blá, blá pro crau, crau. O que é o crau, crau? Escreve. Documente, né? Muita gente acha o seguinte, Marcão, eu tô documentando, eu tô perdendo tempo, podia estar codando, né? Codificando. Cara, documentar em arquitetura é a mesma coisa se você estiver codificando. Por quê? Você está documentando, você não está escrevendo bobagem, você está escrevendo aquilo que você acha que tem que ser feito e já está ficando pronto.